Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 pessoas que morreram de forma estúpida. Oi, meu nome é Udi Souza. Eu sei que você quer saber muito sobre todos esses casos, dessas pessoas que morreram de forma estúpida. E eu prometo que eu vou te mostrar rápido também. Mas antes, faz o seguinte, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like nesse vídeo, fechado? A morte é uma das coisas mais difíceis que podemos enfrentar. Todos que já perderam um ente querido sabem exatamente como é isso. Bom, mas infelizmente a morte é algo que todos nós vamos enfrentar um dia. Mas em alguns casos, a morte acontece de forma inexplicável. E em muitos outros casos também vemos que a morte poderia ter sido evitada de forma simples. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo de hoje. Sobre pessoas que tiveram mortes bem estúpidas. Mortes que poderiam ter sido evitadas. Tudo pronto? Vamos ao vídeo. Na 10ª posição da nossa lista, Basil Brown. Na 10ª posição da nossa lista aparece Basil Brown. Basil Brown foi um arqueólogo e astrônomo em inglês. Mas apesar de ser um homem tão inteligente, parece que ele não foi tão inteligente assim quando ele morreu. Ele tinha um estilo de vida muito interessante e estava sempre em busca de novidades. Ele descobriu e escavou um cemitério de navio anglo-saxão do século 7 em Sutton Hoo, isso em 1939, que passou a ser chamado de uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos. Em um determinado momento de sua vida, esse homem passou a se alimentar apenas com suco de cenoura durante o dia todo. E o que aconteceu foi que depois de algumas semanas, este homem teve uma overdose de vitamina A e acabou morrendo. Inacreditável, não é mesmo? Na 9ª posição, Samin Barros. Imagine só como deve ser muito ruim passar o dia inteiro sem Wi-Fi. Nos dias de hoje é quase uma tortura ficar sem internet. Isso porque passamos boa parte do nosso tempo nas redes sociais. Bom, parece que Samin Barros pensava exatamente dessa maneira, mas pra ele isso foi longe demais. Samin era um jovem equatoriano que vivia na Espanha. E um certo dia, ele não estava conseguindo conectar o seu Wi-Fi de jeito nenhum. Então ele foi até a varanda do seu prédio para procurar um sinal melhor de Wi-Fi. Ele começou a andar de um lado para o outro, buscando um sinal. Até que um momento, ele se desequilibrou e caiu de lá de cima. Infelizmente, era muito alto e ele morreu na queda. Na 8ª posição, Jeremy Breno. Na 8ª posição aparece esse jovem de 16 anos. Teve uma morte praticamente inacreditável. Jeremy era um jovem comum de classe média e tinha uma vida excelente comparada aos outros meninos da sua idade. Ele adorava jogar golfe e, assim como seu pai sempre jogava golfe quando ele podia, estava sempre jogando com seus amigos. E um dia, Jeremy estava jogando até que ele errou uma jogada que ele pensava que seria fácil. Ele ficou com tanta raiva de ter errado essa jogada que ele pegou seu taco de golfe e bateu com tudo contra um banco de madeira com muita força e muita raiva. Mas o problema é que ele bateu com tanta força que um pedaço de madeira se soltou e atingiu o seu coração. Jeremy acabou morrendo na hora. Na 7ª posição, Jim Garbo. Jim Garbo morava no Canadá no ano de 1997 e tinha um ótimo apartamento. Realmente era um belo apartamento e ele vivia sozinho. Não tinha nada o que reclamar da sua vida. Jim passava quase o dia inteiro fora trabalhando. Mas um dia, ele chegou à tarde em casa e percebeu que havia algo de errado. Ele viu que havia alguém na sua varanda. Ele notou a silhueta de alguém passando. Era um ladrão que havia entrado na sua casa para roubá-la. E quando Jim viu o ladrão, ele teve a infeliz ideia de pular da sacada. E o resultado disso foi que ele caiu do 20º andar e morreu na queda. Na 6ª posição, Edward Archibald. Esse é um dos casos mais impressionantes dessa lista e também uma péssima forma de morrer. Esse caso aconteceu na Flórida no ano de 2012, enquanto Edward estava em uma competição que envolvia insetos. O concurso era bizarro, era pra ver quem conseguiria comer mais insetos vivos, até mesmo baratas. Edward venceu o concurso após ter batido vários outros competidores. Ele comeu dezenas de insetos. Ele ficou muito feliz por ter vencido, porém poucos minutos depois, ele caiu no chão. Ele caiu já morto. E na autópsia dele foi revelado que ele morreu devido à asfixia provocada por sufocação e aspiração de conteúdos gástricos. Ou seja, ele morreu por comer insetos demais. E o prêmio desse concurso era ganhar uma cobra piton que ele daria para o seu melhor amigo. Na 5ª posição, Gary Allen.
Gary Allen foi um dos protagonistas de 2 descuidos que foram fatais. Os policiais e os bombeiros de Havelock, na Carolina do Norte, receberam um chamado sobre um incêndio, mas não era um incêndio comum. Quando eles chegaram ao local, eles viram que era um homem que estava pegando fogo. O que aconteceu foi que Gary estava no apartamento de um amigo quando ele foi pegar algo para beber, e por descuido, ele acabou bebendo gasolina ao invés de cachaça. Quando ele percebeu isso, ele cuspiu tudo logo, mas a maioria do líquido caiu em sua camiseta. Porém, poucos segundos depois, ele teve a ideia muito infeliz de querer fumar um cigarro. Obviamente, o resultado foi fatal. Ele pegou fogo na hora, quando ele acendeu o cigarro, e morreu no local. A polícia até tentou salvá-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos. Na 4ª posição da nossa lista, Roger Mirro. Roger Mirro era um homem de 56 anos que vivia em Illinois, nos Estados Unidos. Um certo dia, Roger perdeu o seu celular e resolveu procurá-lo em seu prédio. Ele não voltou para casa e sua esposa, muito preocupada, pois ele já estava fora há algum tempo, resolveu notificá-lo como desaparecido. Ele não costumava sumir dessa forma. Um vizinho contou à polícia que ele havia visto Mirro por volta das 6:30 da noite, quando ele pediu as chaves para entrar na sala de lixo, que ficava abaixo da garagem. Ele achou que o seu celular pudesse estar por lá. Então ele entrou na sala para procurar o seu telefone. Mas o problema é que ele acabou entrando no compactador de lixo. A máquina acabou ligando e esmagando Roger imediatamente. Todos falaram que Roger era uma excelente pessoa, mas que teve uma péssima ideia em entrar naquele local. E sua morte foi inacreditável. Na 3ª posição, a mulher dinamarquesa. Os furacões são responsáveis por grande destruição quando passam em alguns lugares. E não foi diferente na Dinamarca no ano de 1999, quando um furacão com ventos de mais de 140 km por hora atingiu uma pequena cidade. Uma das consequências do furacão foi que a cidade ficou sem sinal de televisão, porque os cabos e antenas foram destruídos. Uma mulher ficou muito incomodada com essa situação. Ela adorava ver televisão e passava o dia inteiro fazendo isso. Então ela teve a ideia de subir no telhado para ver se ela conseguia arrumar a sua TV. Mas o principal problema é que ela resolveu fazer isso enquanto o furacão ainda estava na cidade. Uma péssima ideia. Ela subiu no telhado e logo ela foi arremessada com a força do furacão. Acabou batendo a sua cabeça e morrendo. Na 2ª posição da nossa lista, John Eric Hixon. Na 2ª posição da nossa lista, temos um ator, uma estrela de Hollywood, que teve a sua carreira e a sua vida interrompidas por uma ideia bem idiota. Essa história se passou no ano de 1984, quando Hixon estava gravando uma cena que é chamada de cover-up nos cinemas. Era uma cena de tiro, que o ator teria que dar um tiro com uma pistola Magnum 44. Nos sets de filmagem não se utilizam balas de verdade nas armas, mas sim balas de festim, justamente para prevenir qualquer tipo de acidentes. Eles fizeram a primeira cena, mas o diretor pediu para regravá-la. Acabou que demorou até gravarem a cena, esta 2ª cena, e John foi ficando cada vez mais impaciente com toda aquela espera. Então ele pegou a arma e ficou fazendo uma coisa bem idiota chamada roleta russa. Ele achava que a arma estava totalmente descarregada, quando ela tinha uma munição de festim. Ele apontou a arma para sua própria cabeça e atirou. Mesmo que a bala fosse de festim, ainda havia um sério problema. Ele encostou a arma em sua cabeça e a pressão daquela bala de plástico foi tão forte que acabou causando uma grave lesão em seu cérebro, que resultou em uma hemorragia cerebral. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas depois de 6 dias ele teve a sua morte cerebral declarada pelos médicos. E agora, vamos ao caso mais impressionante de todos, o número 1 da nossa lista, mas antes, faz o seguinte, já se inscreve rápido no meu canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like nesse vídeo, fechado? Na 1ª posição, Aleobiga Aberima. Aleobiga era um jovem de 23 anos que vivia em uma pequena aldeia em Gana, na África. Aleobiga, um certo dia, estava atrás de coisas diferentes na sua vida e foi até um feiticeiro de sua região. Ele ouviu o bruxo falar sobre como ter poderes sobrenaturais e ter um corpo fechado, um corpo imortal. Então Aleobiga disse ao bruxo que ele estava disposto a fazer tudo para que aquilo acontecesse, tudo que fosse preciso. Então o bruxo fez uma mistura com várias ervas e deu para ele. Mandou ele passar tudo aquilo no corpo por alguns dias e depois de uns dias ele teria uma pele impenetrável. Depois
Depois desse período, ele pensou que tinha uma pele praticamente de ferro, de aço. Ele passava aquela substância que o bruxo deu pra ele todos os dias e ele estava convencido de que ele era imortal. E resolveu testar a sua pele de aço. Foi até um homem e pediu para que o homem atirasse nele. O resultado era como todos esperavam. Ele acabou morrendo com o tiro. E obviamente tudo era uma mentira daquele feiticeiro. Que morte inacreditável. E aí, de todas essas, qual que você achou mais inacreditável de todas? Foi essa última ou foi alguma outra? Comenta aí, rápido. Também, não se esquece, não faça nenhuma coisa estúpida. Sua vida é muito preciosa. Cuide muito bem da sua vida e da sua saúde. Fechado? Também, fica de olho aqui no meu canal para sempre ver histórias e fatos como estes.